eu sempre fui em Israel, e estive lá algumas boas vezes, e eles sempre me falaram da versão dos 70, né? Que é como se fossem os primórdios daquilo que também a gente entende como sendo a Bíblia hoje. E você dava uma explicação aqui, Rufino, muito bacana sobre isso, né? Que os 70 tem também a ver com o Sinédrio, que tem a ver lá com Moisés, os 70 lá. Dá uma visão geral, porque muita gente já ouviu falar da versão dos 70, mas não sabe exatamente o contexto disso. Exato. Bom, primeiro, o que é essa tradução dos 70? Também chamada de Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento hebraico, parte aramaico, para o grego, tá? E isso vai nascer no século III antes de Cristo, né? E aí eu acho que o Felipe vai explicar a parte histórica, né, Felipe? Né? Do Ptolomeu Filadelfo e tal, que é bem bacana, né? E o que acontece? De acordo com a lenda, ele tinha pedido para 70, ou algumas outras tradições dizem 72 anciãos que fossem fazer essa tradução para que ele pudesse ter os textos dos judeus dentro da sua biblioteca. Bom, esse Ptolomeu aí, É o Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo, ele é egípcio. Egípcio. É um rei. Exato. Helenista, porque ele faz parte de toda uma família que vai dominar pós a morte de Alexandre o Grande, aquela região. Posteriormente, ele também assume o poder de toda a região onde está o povo judeu naquela época, chamada de Judeia, naquele momento. Então a gente tem aí, gente, olha que é fora de sério. Para você ter a Bíblia hoje na mão, você tem que amar a palavra de Deus, porque o trajeto que ela fez é maravilhoso. Houve um tempo, através de Alexandre o Grande, o pai dele se chamava Filipo, né? Então eles dominaram uma região ali também do Egito. E depois, com a saída dele e tudo mais, esse tal de Ptolomeu Filadelfo encomenda uma versão de tudo aquilo que estava escrito, porque ele queria saber um pouco dessa história dos judeus, dos hebreus, né, de todos os profetas, os reis, os juízes, os heróis e tudo mais. Então agora ele vai encomendar isso. Nós temos aí uma primeira coisa mais organizada, que nós podemos chamar da versão Septuagésima. Septuaginta. É. Né? O termo é esse. Septuaginta. E aí o que acontece nesse conjunto todo? Quem nos conta essa história é um livro apócrifo, tá? De José Iazenete. É um livro que conta toda a história da Septuaginta, e é um livro que não entrou nas Sagradas Escrituras. É um livro bastante interessante. É um apócrifo hoje do Antigo Testamento. Aliás, vamos tirar da cabeça das pessoas que livros apócrifos não são livros bons, porque tem muita gente que pensa assim: não, mas isso é um livro apócrifo. Gente, livro apócrifo é um livro histórico, mas não caberia tudo na Bíblia, certo? Então teve que ter uma certa seleção, mas são fontes de estudos, para que a gente conheça o ambiente da época. Alguns são heréticos, outros não. Do ponto de vista de tudo não dá para aceitar, também tudo não dá para rejeitar. Agora, nós estudiosos os utilizamos para a compreensão do contexto da época, né? Então, nesse sentido, é esse livro que contava essa história, daí que vem, que a gente sabe dos 70, vem desse livro, na verdade, né? Aí o que acontece, tá? É feita uma tradução. Essa tradução, ela fica muito popular entre os judeus helenistas. E um dos porquês Ptolomeu Filadelfo pede que essa tradução seja feita é porque na região do norte do Egito, na região de Alexandria, havia uma comunidade judaica tão forte que próximo dali, em Elefantina, eles chegaram a construir um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Uau. Eles faziam sacrifícios ali e eram rivais do templo de Jerusalém, para se ter uma ideia, né? E ali se desenvolve todo um judaísmo helenizado, que de alguma maneira, algumas linhas vão dialogar com a filosofia grega, outras vão rechaçar um pouco mais a filosofia grega. É dentro desse ambiente, por exemplo, que nasce o livro de Eclesiástico. É aí que nasce o livro de
sabedoria dentro dessa região, não é? E dentro dessa cultura de um judaísmo que está na fronteira com esse mundo helênico, não é? Com essa cultura grega. Aqui há um detalhe interessante. Esse texto das 70 também tem a ver com algumas questões que estão postas dentro das Sagradas Escrituras. Quando a gente lê, por exemplo, o texto referente à Torre de Babel e o contexto que está posto, no capítulo 10 do livro do Gênesis, aparece lá que foram 70 línguas faladas naquele momento, e 70 povos, 70 nações, portanto, trata-se aí de um termo, 70, que designa todo mundo, tá? Aí o texto de Gênesis, lá no final e depois o início do Êxodo, vão fazer referência que a família de Jacó tinha 70 pessoas, e eles vão parar no Egito, 400 anos depois, viram um povo que é o povo de Israel. Depois, nós temos uma outra referência à questão dos 70, que é muito interessante, agora já um pouquinho antes da época de Jesus, o número de membros do Sinédrio, 70 mais 1. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o Sinédrio era compreendido como aquele que era autorizado a propagar a Torá para toda a humanidade. E dentro da Mishnah, que é a lei oral dos judeus, existe um tratado que mostra quais são as regras do Sinédrio. O Sanhedrin é o nome, depois isso foi colocado dentro do Talmud também, que é um livro que condensa essa lei oral. Lá se fala a respeito do fato de que é 70 mais 1, porque eles são representação de toda a humanidade. E nesse sentido eles vão retomar um Midrash. O que é um Midrash? O Midrash é uma narrativa que intenta explicar aquilo que é lacuna dentro das Escrituras. E nesse sentido o Midrash, que é o Midrash Agadá, que a gente chama do hebraico, Midrash narrativo, de um rabino chamado Ben Ishmael, contando aquilo que é a história do Gênesis, sobretudo do Êxodo, porque o Midrash Rabá dele é sobre o Êxodo. Ele fala a respeito do fato, olha que interessante isso, que quando Deus fixou a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, no capítulo 19, que é o dia de Pentecostes, Shavuot, tá? Porque se você conta, pós-Páscoa, 50 dias, dá o dia que eles estão no pé do Monte Sinai, ok? Ele diz que antes de Deus fixar a aliança com Israel, ele chamou todos os povos ao Monte Sinai, falando na língua deles. Então Deus chamou os egípcios, Deus chamou os babilônios, segundo esse Midrash, Deus chamou todos os povos, comunicou na língua deles a Torá, mas eles não aceitaram. O único que aceitou, o menor dos povos, Israel. Nesse sentido, então, lá no texto de Pentecostes, na obra lucana, há referência aos 12, mas também aos 70. Por quê? Porque agora é a comunidade autorizada a falar todas as línguas do mundo. É o que ocorre em Atos capítulo 2, retomando esse Midrash, essa cultura. E aí um outro detalhe maravilhoso, existe um outro Midrash, bonito demais, que fala o seguinte, que quando as línguas foram divididas, cada nação recebeu um anjo para ensinar essas línguas. Aí Paulo vai falar da língua dos anjos, porque é toda a língua da humanidade. Essa cultura judaica é muito interessante. Ainda tem um outro 72 aí que é interessante. Quando Jesus ora envia 12, ora envia os 72. Exatamente. Quer dizer, Lucas 10. Tudo tem uma ligação maravilhosa.